Em tempos que os predadores eram apenas escravos de uma raça insetoide, um Ishi chamado Kail se levantou e lutou para libertar seu povo da escravidão e escrever na história quem seria os Yautjas. Hoje vamos ver como eles conseguiram dar a volta por cima e se tornaram um dos seres mais perigosos do universo. Fala galera, Milão aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos trazer um pouco da história do primeiro predador contado aí nas histórias. Vamos descobrir quem é Kail, o jovem da Revolução Yautja. Prepara sua pipoca, suquinho, relaxa e bora comigo! Para entender quem ou que foi o predador alfa ou o primeiro predador de todos os tempos, é indispensável para nós mergulharmos na história antiga dos predadores, em um tempo que eles tinham pouca ou nenhuma semelhança com o que são hoje. Antes desses caçadores formidáveis começarem a coletar espinhas e crânios como troféus e viessem à Terra para lutar, eles eram uma raça fraca de criaturas chamadas Wish. Mas exatamente como os membros dessa raça primordial se tornaram caçadores tão formidáveis, com tecnologia tão avançadas e um forte código de honra? Eles foram escravizados por uma raça superior de alienígenas insetoides chamada Ameng. Quem são esses Ameng afinal? Esta raça parasita de conquistadores chegou ao planeta dos Ishi depois que os recursos do seu próprio planeta foram completamente esgotados. Então, como exatamente eles conseguiram esgotar todos os seus recursos preciosos? Assim como nós humanos, os Ameng também buscavam inovações e tecnologias com pouca ou nenhuma consideração pela conservação dos seus recursos e planeta. Uma vez que seu próprio planeta se tornou um lugar mórbido e apocalíptico, eles embarcaram em suas naves em busca de outros planetas e alcançaram um que mais tarde seria conhecido como Yautja Prime, ou mundo natal dos predadores. Mas não foi como se Yautja Prime fosse o primeiro planeta que eles invadissem ou conquistavam. Eles se tornaram uma raça nômade e foram introduzidos pela primeira vez no romance de Predador intitulado Forever Midnight, lançado lá em 2006. No romance de Steve Johnson, os descreve como baratas do tamanho de homens. Será que essa raça são parentes ou primos lá do baratão dos Homens de Preto? Suas cabeças tinham dois lobos e estavam encerradas dentro de uma bolha de vidro que também continha um gás de cor verde, o qual era constantemente reabastecido por tanques colocados onde antes existiam as suas asas. Acontece que os Amengs renunciaram às suas asas em troca desta bolha de vidro, provavelmente para poderem respirar em condições hostis. Mas a primeira pergunta que fica: o que fizeram com os Ishi? Os Ameng chegaram ao planeta habitado pelos Ishi, uma espécie primitiva e bestial na época, desprovida de inteligência e de domínio tecnológico. Com facilidade, os Ameng subjugaram os Ishi em uma era terrível de opressão que se estendeu por milênios. Em uma cruel reviravolta do destino, os Ameng submeteram os Ishi a uma tríade de sofrimento: a angústia de experimentos incessantes, o esforço de um trabalho escravo abominável e até o destino grotesco de serem devorados como alimento por seus opressores implacáveis. No entanto, o ápice da diversão maléfica dos Ameng vinha de transformar os Ishi em instrumentos de esporte mortal, despertando uma paixão macabra por jogos de caça que dominou toda a sua civilização. Assim como os antigos romanos se deleitavam com os combates de gladiadores, assim os Ameng se entretinham com o espetáculo sangrento de batalhas de Ishi contra o Ishi. Apostas eram feitas, o fervor do jogo tomava conta, criando um passatempo lucrativo que cativava as suas camadas superiores. Em um esforço para aumentar o perigo e a emoção desse jogo sinistro, os Ameng utilizavam sua perícia científica e mergulhavam no próprio tecido genético dos Ishi. Com modificações calculadas, os Ameng moldaram os Ishi em armas vivas formidáveis, aprimorando suas características físicas e implantando em sua anatomia uma potência letal poderosa. E por meio dessa alquimia sombria e mórbida, os Ishi renasceram como máquinas de matar letais. Seus corpos, outrora primitivos, foram remodelados em armas de violência. Ao longo das eras, os Ishi agora começando a parecer cada vez mais com predadores,
permaneceram como seres subjugados em seu próprio mundo, despojados de sua antiga glória e resistência. O nascimento de Ka'il, o Alpha e o primeiro predador de todos os tempos, marcou um ponto de virada na história dos oprimidos Ishi. Entre as fileiras dos Ishis surgiu uma figura extraordinária, temida e reverenciada por sua própria espécie, e até reconhecida pelos próprios Amengs. Astuto, inteligente, habilmente escondeu suas verdadeiras intenções por trás de uma fachada de lealdade. Sob a sua aparência aparentemente submissa, Ka'il orquestrava uma aliança secreta, unindo os Ishi mais formidáveis para forjar uma insurreição contra o regime opressor dos Ameng. Em uma era que a dominação dos Ameng permanecera incontestada por eras, a complacência corroera sua vigilância e habilidades militares. Seu exército, outrora poderoso, tornava-se negligente, e a sua liderança sucumbira ao orgulho. Esse povo soberbo provou a sua ruína, pois a rebelião secreta ganhava muita força, e Ka'il aproveitou a oportunidade para desencadear um ataque rápido e brutal contra os alienígenas insetoides. Poucos dias, os Ishi dominaram e derrotaram os governantes Ameng, cuja tecnologia avançada acabou não sendo páreo para a fúria unida dessa revolta. A liderança dos Ameng foi rapidamente derrubada. Seus remanescentes foram caçados, eliminados ou subjugados à servidão. Ka'il, por trás dessa revolta, emergiu como um símbolo de esperança recém-descoberta para os Ishi. Foi ele quem trouxe a vitória, criando armaduras a partir do exoesqueleto dos próprios Amengs caído. Essa transformação macabra marcou o início da cultura Yautja e a razão pela qual começaram a coletar troféus das partes dos corpos de suas presas. No entanto, o legado de Ka'il estendeu-se além da mera força física. Conforme a jovem sociedade dos Ishis libertados evoluiu ao longo do tempo, o nome de Ka'il ressoou como um farol de inspiração. O domínio dos Ameng foi superado por os Yautjas, uma raça que por séculos sofreram adversidade. Sob essa aparência horrenda, sua pele pálida e dreadlocks distintos permaneciam visíveis. No entanto, a maestria de Ka'il ia além do estético. No que diz respeito a armamento e equipamentos, ele mesclou a sua tradição com a inovação tecnológica dos Ameng. Fundiu as armas ancestrais dos Ishi com ferramentas de ponta dos Ameng. Com o tempo, a busca de Ka'il pela excelência o levou a adquirir armamentos avançados, incluindo o canhão montado no ombro para aproveitar um poder de fogo superior, e em seu pulso um computador compacto, porém potente, que lhe dava acesso a uma riqueza de dados táticos, proporcionando-lhe a superioridade estratégica necessária no campo de batalha. No jogo Predador Hunting Grounds, os jogadores podiam acessar o conteúdo de DLC para experimentar o arsenal expandido do Predador Alpha, incluindo miras laser, manoplas de pulso. Ka'il, como primeiro Predador e Alpha da sua espécie, simbolizou uma mistura de conquista, adaptação e legado, estabelecendo um novo padrão para a raça Yautja. Jean-Claude Van Damme teve um papel fundamental, embora breve, nas fases iniciais para a criação do Predador. Sim, mesmo ele não tendo estrelado o primeiro filme do Predador, ele ajudou muito a moldar o design. Inicialmente, o design do Predador Alpha se inspirou em conceitos iniciais do Caçador da Selva, apresentado no primeiro filme. Mas não no conceito final do Predador da Selva, mas nos conceitos iniciais da criatura, que era um traje completamente insetoide que foi criado e usado por Van Damme em testes de tela. No entanto, surgiram complicações quando Van Damme expressou insatisfação com o filme e com o traje, levando à sua saída do projeto. E além disso, o diretor John McTiernan, e meio que esse traje parecia uma criatura de um filme de terror de baixo orçamento. Esse contratão provocou uma dignação completa e rápida por Stan Winston, e em colaboração com a sugestão de James Cameron sobre a adição de mandíbulas do Predador, a transformação final do design deixou um marco significativo na lenda dos Predadores, traçando as suas origens até a raça Ameng e ao Predador Alpha. Ka'il é nada mais nada menos que um ícone lendário. Na verdade, ele é comparado a um deus Yautja. De qualquer forma, a rebelião de Ka'il contra o regime opressor dos Ameng remodelou o destino de sua espécie.
Envoltos nos troféus de suas vitórias, a aparência do predador alfa mescla tradição com inovação, uma fusão de armas e tecnologia avançada. E toda essa história é muito legal para dar pra gente uma lore, uma história aonde a gente possa entender como que realmente surgiram os Yautja e como que eles vieram a ser esses predadores que são conhecidos tanto nos filmes, nos quadrinhos e também nos jogos. Então fica aí um pouco da história do primeiro predador que realmente traz para nós uma ideia de como eles surgiram e como era o passado deles. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal para vídeos como esse. A gente se vê no próximo. Valeu, galera. Um forte abraço. Fui!